Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para estar deixando a mensagem da parte de Deus. É bastante importante para a nossa meditação aqui. Lá o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo de número 19, diz: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Ou seja, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem era João, eles perguntaram dizendo: tu és o profeta? E ele não negou, ele disse: não sou. Por mais que ele era, mas a simplicidade, a humildade de João Batista, ele disse: não sou. Confessou e não negou. Quando eles perguntaram também: tu és o Cristo? Ele diz: eu não sou. Repara que quando eles vêm buscar algo para levar para Jerusalém, quando os judeus enviam os sacerdotes e também os levitas para saber a respeito quem era, ou seja, João Batista. João Batista, ele vai falar a verdade, não vai negar, ou seja, aquilo que ele realmente é. Quando nós paramos para meditar acerca da nossa vida, quantas pessoas negam Jesus, não falam a verdade, pessoas que seguem Jesus, pessoas que servem Jesus, pessoas que estão dentro da casa, mas chega um momento que essas pessoas deixam de falar a verdade para negar, ou seja, por causa de alguns benefícios que vai beneficiar a sua vida, por causa de alguma amizade, pessoas que estão trocando Jesus, ou seja, por não confessar a verdade de quem realmente ela é. Isso tem muitas pessoas atuais nos dias que nós estamos vivendo, que faz esse tipo de, ou seja, confissão, não, ou seja, eles não falam quem realmente eles por causa de alguns benefícios, por causa de perseguição, por causa de momentos difíceis. Mas quando nós olhamos para João Batista, ele confessa a verdade e não nega quem realmente ele é. Lá no capítulo de número 10, versículo de número 31, a partir do versículo 30, capítulo 10, versículo 30 de Mateus, Jesus diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Repara, quando Jesus fala acerca disso, é quando nós estamos diante da sua presença e quando nós temos a oportunidade de falar do amor de Jesus. Também nós podemos trazer também para os nossos dias, quando uma pessoa confessa Jesus como único e suficiente Salvador diante dos homens, Jesus também está confessando ele, ou seja, diante do Pai que está nos céus, e também outras palavras diante também dos santos anjos que estão também nos céus. Mas ele diz no versículo de número 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, que me confessar quem realmente eu sou e quem realmente você é diante da minha presença, Jesus está dizendo: eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante do Pai, diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus. Repara quantas pessoas estão negando Jesus, quantas pessoas estão trocando Jesus pelo momento, pelo prazer, pelo desejo, pelo tempo. Quantas pessoas estão deixando, ou seja, de confessar realmente quem Jesus é, ou seja, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Quantas pessoas estão deixando de confessar quem Jesus é na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela, quando está reunido com seus amigos, pessoas, ou seja, deixa de confessar aquilo que Jesus é. Mas quando nós paramos para meditar acerca disso, é bem verdade que nós temos o dever, nós temos a obrigação de confessar quem Jesus é. Porque se nós confessamos quem ele é diante dos homens, ele também confessará quem nós somos diante do Pai que estás nos céus. Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Ou seja, até mesmo dentro de casa, no meio da sua parentela, quando você confessa Jesus como único e suficiente Salvador por causa
de você não coabitar com os erros, as pessoas não coabitar com a verdade que você está e não dar certo a luz com as trevas, ou seja, dentro da sua própria casa, pessoas irão se levantar contra a sua vida. Mas independentemente de circunstância que vocês estiverem vivendo, convivenciando dentro da sua casa, nunca deixe de confessar o Senhor Jesus Cristo, quem Ele é realmente na sua vida e o que Ele fez na sua vida, a grande transformação que Ele gerou sobre a sua vida. A Bíblia diz que João Batista, ele confessou e não negou quando ali os sacerdotes, os levitas vieram de Jerusalém, quando os judeus enviaram. Ele confessou quando eles perguntaram, dizendo: tu és o Cristo. João Batista diz: eu não sou o Cristo, tu és profeta. Ele diz: eu não sou profeta. Por mais que ele era profeta, mas por sua humildade, ali ele declarou que não era naquele momento. A Bíblia diz que eles perguntaram: tu és Elias? Ele diz: não, sou Elias. Então eles perguntaram dizendo mais uma vez: quem, ou seja, disserte que tu és? A Bíblia diz que ele responde no capítulo de número 1, versículo de número 23 de João, dizendo: disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Aqui ele revela quem ele é. E realmente ele veio para endireitar os caminhos para o Senhor. Ele veio pregando a palavra, dizendo que Jesus estava vindo, para as pessoas se preparar, ou seja, para a vinda de Jesus que estava presente naquele momento. Ele diz: eu vos batizo com água, mas está um dentre vós que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é Jesus. Então João Batista ele veio com uma missão. Ele citou Isaías, porque no capítulo 40, versículo 3, no livro do profeta Isaías, o profeta havia profetizado antes da vinda de João Batista, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Então João Batista, ele testemunhou quem ele era e testemunhou, ou seja, o que ele veio fazer. Ele veio proclamar, ou seja, para as pessoas se preparar, porque Jesus estava vindo, para as pessoas se arrepender, porque o Salvador do mundo estava vindo. A Bíblia diz que foi João Batista enviado. Ele não era a luz, mas o povo estava ali contentando, ou seja, com a sua presença. Mas João Batista veio para testificar, ou seja, da luz, e a luz é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no capítulo 1, versos de número 6, de João diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, ele testificou da luz, para que todos que o ouvissem, crescem por ele, que Jesus é a luz verdadeira. Ele diz: não era ele a luz, versículo 8 do capítulo 1, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ou seja, ele veio para o que era seus e os seus não recebeu. Ele estava no mundo, mas o mundo também não reconheceu, mas deu para todos quanto, ou seja, receberem o poder de serem feitos filho de Deus. Aqueles que não nasceu segundo a vontade do varão, nem segundo a vontade da carne, muito menos segundo a vontade do sangue, mas sim segundo a vontade do Pai. E a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo de número 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui uma mensagem bastante importante, onde nós aprendemos que nós não podemos negar Jesus independentemente de circunstância, de situação, por mais que seja caótica, por mais que seja difícil o momento, não nega Jesus, porque Jesus, ele não vai te negar diante do Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.